Vou te contar uma novidade que a Tita contou pro pai hoje de tarde da proeza da tia Nica, que foi abrir uma massa no cilindro e imprensou a teta. A teta, as netas estavam em roda incomodando. E a teta, a blusa foi pra dentro do cilindro e puxou a teta junto. Cilindrou a teta. Boçal, né? Tipo, um boçal, não dá nem pra falar que é gente, um cara que fala isso. Tipo assim, a finalidade do ser humano, né, de acordo com a nossa lei, de novo, tudo volta pra lei natural. Tá. O que a nossa lei natural diz? Diz que a gente precisa defender a nossa própria vida e que a gente precisa casar e procriar, caramba. É simples, é simples. O cara quer quebrar o ponto básico da existência dele, do motivo dele estar vivo. Como é que um cara fala? O que ele quer fazer? Ele quer jogar mais tempo de videogame? Ele quer fazer um outro mochilão pra Europa pra fumar mais maconha? Tipo, o que esse cara quer que substitui a alegria de ter uma criança? Esse cara é um imbecil. Esse cara é um imbecil. Nossa. Não tem outra coisa pra falar. Quer um carro melhor, quer trocar de moto, não sei, entendeu? Quer gastar dinheiro com balada. Você entende que não existe motivo nobre pra você não querer ter um filho, uma vez que você esteja no matrimônio. Católico que segue a religião à risca não mora junto de se casar. Michele, só que eu já falei 1 milhão de vezes que eu não era convertida na época. Eu acabei de explicar, mas tem que desenhar, né? Acabei de explicar que eu era paganizada, que eu era uma débil mental na época e sim que eu morei junto. Hoje eu sou convertida, tenho essa consciência, vivo a castidade. Obrigada, era isso. E Pietra Bertolazzi mandando a braba como sempre. Ela já deu declarações que não aceita homem que usa bermudinha e se tiver acima do peso também é amigo, entre outras coisas aí que a Pietra não suporta. Mas essa raiva que ela tem dos caras que não querem ter filhos, pra mim é inédito. Ela deu a entender que se o cara tá num matrimônio, num casamento, não existe nenhuma razão que explique o cara não querer ter filhos. Pra ela, o cara que faz isso, na verdade, nem é homem. E eu acho que o problema, primeiramente, é achar alguém hoje em dia pra poder ter um casamento. Porque você engravidar de um cara qualquer e depois virar M-Sol, isso aí não é nada cristão. Tá certo que a Pietra Bertolazzi é M-Sol e tudo, mas ela acabou explicando aí que antes ela era muito jovem e não sabia o que estava acontecendo. Só que infelizmente, igual ela, milhares de outras guerreiras são muito jovens e também não estão sabendo o que tá acontecendo e estão engravidando de homens desconhecidos. E a verdade é que se o cara quiser se relacionar depois dos seus 30 anos com uma guerreira qualquer aí, a probabilidade é grande dele ter que assumir filho de outro cara. Já a pessoa que casa ali pelos 20 e poucos anos, é raro também, porque geralmente a guerreira não quer casar nessa época, justamente porque muitas estão no carrossel. O homem com 20 e poucos anos também não se casa, geralmente, porque o cara não tem boas condições financeiras, de repente o cara não tem nenhuma profissão definida ainda, tá começando a vida, e o cara só casa nessa idade se ele engravidar alguém. Mas aí não vale, porque o cara casou justamente porque ele engravidou a guerreira e não porque ele queria. E o segundo problema é que a maioria dos casamentos hoje em dia não dão certo. Se você for ver estatisticamente, no decorrer dos anos, as pessoas estão ficando casadas cada vez menos tempo. E será que mesmo assim o homem que não quer ter filhos é um otário? Se eu tivesse filho e tivesse que pagar pensão, não ia estar numa situação muito confortável financeiramente, porque já não tá fácil sem filho. Então esse negócio que ela falou, tipo assim, se o cara não quer ter filho, o que ele quer então? Ficar jogando videogame? E eu acho que essa é uma excelente alternativa. Esse negócio da lei natural que ela falou, ou é seguido à risca ou não é seguido nada, porque se for pela essa lei religiosa conservadora que ela tá falando, o certo seria as guerreiras se casarem castas, se não for pedir demais. Agora, hoje em dia, muitas já vêm até com filho de outro cara, e não que isso seja uma coisa ruim, mas pro homem que não tem nada a ver com isso, não é uma coisa boa, principalmente depois que inventaram a lei da pensão socioafetiva. Já não tava muito bom, né, senhores? E agora parece que piorou. Claro que eu respeito muito a Pietra Bertolazzi, tudo que eu tô falando aqui é uma grande brincadeira. Ela deixou bem claro que, apesar dela ser M-Sol e tudo, mas ela é diferente das outras porque ela era muito jovem naquela época, hein? Não vem ficar pegando no pé dela ou ficar mandando superchat quando ela tiver em algum podcast falando que ela tá dando essa lição de moral, mas ela foi amigada e muitas pessoas podem achar que a Pietra Bertolazzi, por esse fato, é uma M-Sol qualquer e negativo. Ela se arrependeu amargamente, agora que ela já é uma pessoa madura, ela consegue ver as coisas com muito mais clareza
clareza do que no tempo que ela era jovem e matura, exatamente como todas as MSOL que existem no mundo. Mas ela é diferente das outras porque ela aprendeu um pouco mais, eu acho. Por isso que ela tá no podcast mandando a braba. Mas tudo bem, né, pessoal? Pelo menos com esse vídeo aí da Pietra, aprendemos que homem como eu são imbecis. Talvez na cabeça da Pietra Bertolazzi eu ainda seja um moleque, mesmo já tendo uma certa idade, porque eu não consegui amadurecer o suficiente para confiar numa guerreira a ponto de ter um filho com ela. Realmente tá difícil de arrumar parceiras hoje em dia. A Pietra Bertolazzi é um exemplo disso, que no caso dela também não deu certo. E da mesma forma que ela não conseguiu arrumar um parceiro, eu também tô na luta aí. E não sei se eu posso ser considerado um imbecil por causa disso exatamente, se for por causa de outras coisas. Mas quem sou eu também para ficar questionando as lições de moral da Pietra? Se ela tá falando de forma tão incisiva, certamente ela deve ter razão. E apesar de eu não ter filho, eu acho que deve ser uma coisa muito boa mesmo, muda a vida das pessoas. Eu tenho um amigo que depois que o cara teve filho, ele conseguiu prosperar e tudo mais. Porém também existem muitos casos, talvez a maioria até, de homens que engravidam alguma guerreira que depois ele venha se divorciar e o cara fica que nem o Carlinhos Mendigo, todo endividado, sempre correndo o risco de ir pra cadeia, não consegue ver o filho. E aí uma coisa que era pra ser positiva, que é ter um filho, se torna um problema pro homem. Então muitos caras levam isso em consideração antes de engravidar uma pessoa, principalmente depois que ele tem uma certa idade. Se a gente for considerar que grande parte dos casamentos terminam em divórcio, na média aqui no Brasil, em 11 anos. Se o cara só tiver que se divorciar e dividir os bens dele com a esposa, já é muito complicado. Se tiver um filho envolvido ainda, no qual ele vai ter que pagar pensão por vários anos, como que fica a vida financeira desse cara? Tudo isso porque, de repente, ele seguiu uma lei natural, que tem que ter filho sim, não importa nada, essa é a lei e pronto e acabou. Como eu falei agora há pouco, se for pra seguir a lei natural só nessa parte, que o homem tem que ter filho e não importa nada, aí não vale. A lei natural tem que importar também para as guerreiras serem boas esposas, não terem muitos parceiros, evitar virar MSOL na medida do possível. Eu acho que uma lei natural depende da outra. Quando a Pietra Bertolazzi foca nessa parte que o cara tem que ter filho, sim, senão ele é um moleque, na verdade ela tá esquecendo que pra isso o cara precisa ter um ótimo casamento. E a maioria dos casamentos eu acho que não são tão ótimos assim. Outra coisa que a gente aprendeu também nesse vídeo é que antigamente ela tinha uma fé paganizada e hoje em dia ela é convertida e vive em castidade, ou seja, grande parte das coisas que ela fala que é errado hoje em dia, ela já fez no passado, mas ela só sabe que é errado porque ela fez no passado e se arrependeu. Inclusive, eu já fiz até um vídeo em que ela fala que ela mesmo nunca frequentou o carrossel e ela deve ter tido no máximo uns 10 namorados. E 10 eu diria que é um número nada cristão, se for ver. Se a gente fosse seguir as leis naturais mesmo, que ela defende aí, ou é um parceiro ou é nada. Mas tô brincando. E apesar de toda a brincadeira respeitosa que eu faço aqui, eu ainda acho muito melhor a Pietra Bertolazzi falando sobre conservadorismo do que uma qualquer outra aí falando sobre feminismo. E mesmo ela tendo chamado homens tipo eu de imbecil, que são os caras que não pensam em ter filhos no momento, até porque não tem o relacionamento, mesmo assim eu relevo porque a Pietra deve ser gente boa. E eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito disso de forma respeitosa. Considere um dia juntar-se a Junior Chedney no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99 e caso você não tenha assistido algum desses vídeos, eu te convido a assisti-los para ajudar o canal. Muito obrigado por ter chegado até o final, valeu!